A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma edição do programa Direito em Família, para responder as perguntas que vocês mandaram para a gente, passaram pelo telefone, né, o WhatsApp, 229-9235-5431. Doutor Jorge, a primeira a gente sempre engasga, né? É verdade. Não, mas a gente vai conseguir. Não, Tem muitos anos pela frente ainda. A gente está desenferrujando Tá, ainda. é verdade, né? é verdade, Então, é verdade. Acabamos de voltar e daqui a pouco tudo se ajeita. Então, doutor Jorge, vamos começar? Bom, Então vamos partir para a primeira pergunta, que é a seguinte. Doutor, faço tratamento oncológico e meu plano não está autorizando a continuidade. Tenho uma sessão marcada para o dia 29/7 e não autorizam. O que posso fazer? isso é uma coisa lamentável que está ocorrendo demais, demais. Eu tenho pessoas na família que teve esse problema. Os planos de saúde, não vou exemplificar aqui qual plano de saúde, que vive numa guerra para ter aumento, para fazer isso, para fazer aquilo, e está sempre discutindo, que não é novo, não é por causa que eles estão dizendo que estão numa situação econômica muito difícil, mas não é por esse motivo. Sempre tem uma equipe que vai analisar se você precisa de determinado exame que seu médico, sua equipe médica, o tratamento que você faz a tempo, quer dizer, eles vão analisar se realmente é necessário. Então, você nega um atendimento, um tratamento, no caso aí, tratamento oncológico, para 1.000 pessoas, 3, 4 entram na justiça. E basta entrar na justiça Que autoriza. que autoriza. Evidentemente, você tem que entrar com ação requerendo liminarmente, dependendo do grau, da intensidade do caso. No caso oncológico, geralmente, nada precisa provar, você tem que fazer aquela ação com todas as provas possíveis, vai ser autorizado. E tem a segunda etapa, que como isso é um abuso, causa, imagina uma pessoa com um problema grave de saúde, pagar um dinheirão do plano de saúde, Que é caro. esperar não sei quanto tempo para ser autorizado, chega no final do prazo que eles dão para autorização, que é o de praxe, segundo eles negam, falando que vai ser submetido a uma equipe que vai fazer tal análise científica, biológica, química. Imagina o que a pessoa não passa, sabendo que tem a necessidade de se fazer aquilo urgentemente. Então, evidentemente, nessas ações tem que se estar sempre pensando num dano moral que a pessoa sofre. Porque eu penso assim, vai ser autorizado. Mas não basta ser autorizado, eles ganharam tempo. A empresa, o plano de saúde, ele tem que ter uma espécie de punição no sentido de impedir. Que faça isso repetidamente. Mas como isso é faz. feito sempre, sempre foi feito. Não tem, é uma coisa que eu quis responder essa pergunta, que não se trata de direito de família, porque é uma coisa que nós, advogados, estamos sempre à volta com isso. Quando você é negado a você entra, consegue, fica por isso mesmo, na verdade é o plano de saúde quem ganhou. Por quê? Ele sabe que vai ser autorizado e ponto. Ele negou para 1.000 pessoas, 10 pessoas entraram, conseguiram e ponto. Não, tem a segunda etapa. O dano moral sofrido por essa questão, por essa negativa do plano em você dar continuidade a um tratamento, ou um tratamento de urgência, às vezes está marcado, é uma quimioterapia, eu não sei qual é o tratamento, é um tratamento, num caso aí, oncológico. Então, eu acho que essa ação ela tem que ser uma ação para conseguir imediatamente realizar o exame e pedir um dano moral em cima daquilo que a pessoa passou. Olha, gente, nós estamos falando aqui de Nova Friburgo, isso acontece
e muito. O que nós mais temos aqui são advogados capazes de atender a esse tipo de questão. A Defensoria Pública, com certeza, está preparada para isso, que são questões que dificilmente, o que eu saiba, eu não vi nenhuma vitória de plano de saúde nisso. Eu não me lembro de ver o plano de saúde sair vitorioso numa situação de negar um exame. Eu poderia aqui listar várias pessoas que eu conheço, inclusive da minha família, que conseguiram, mas não é o caso. Eu sei que a pessoa que colocou isso, a primeira coisa que deve fazer, vai à Defensoria Pública, se a senhora tem direito, ou o senhor, eu não sei se a senhora ou a senhora não fala, vai à Defensoria Pública, expõe os motivos, razões que vai conseguir isso em 24 horas. No máximo 48 horas vai estar conseguindo. Se preferir, se tiver condições, procura um advogado. Existem vários advogados aí que podem atender a senhora. Ou o senhor, né? Ele está falando a senhora ou o senhor. Mas não deixe, não consiga só realizar o exame liminarmente. Consiga, vá atrás de um dano moral que é necessário. Em primeiro lugar, para o plano, a gente pensa, vai aprender. Não vai não, mas vai ter que pagar um dano moral. Isso é coisa. E segundo, vai ter que fazer os exames, autorizar a fazer os exames necessários. Nada está perdido. Nada está perdido. O senhor ou a senhora vão conseguir ser atendidos. Fique tranquilo. Eu quis responder essa pergunta porque eu fico indignado com isso, indignado mesmo de ver pessoas que estão necessitando de fazer um tratamento e paga o plano a vida inteira, e não é barato, não é barato, a vida inteira, e na hora que você precisa, eles te negam. E negam por uma questão de balanço financeiro, né? Eu poderia até dizer o seguinte, será que esse pessoal, de modo seguinte, se eu negar agora, autorizar, o que vai vir mês que vem vai entrar no balanço do ano que vem, aí vai... Eu não sei. Sei que não existe motivo. E tem sempre uma equipe técnica, científica, melhor do que o médico que indicou. Melhor que o profissional que está cuidando da pessoa sempre. Não deixa de correr atrás, não. Correr na frente, que vai ser facilmente resolvido isso. Bom, doutor Jorge, então agora vamos voltar para o nosso feijão com arroz, né? Para o direito de família. Na primeira pergunta sobre esse tipo de direito, diz o seguinte: vivo com meu companheiro há mais de 20 anos e quero me separar. Ele diz que eu não terei direito a nada, porque não temos nada assinado. Mas não quero mais, doutor. Vou perder tudo? Não, né? Essas coisas são coisas que a gente vai ver esse programa. Nós temos aí mais de 15 anos. Né? Ainda não fiz a continha direito, mas me parece que é 17 anos. Demos uma paradinha, estamos voltando. E as perguntas são as mesmas. As questões são as mesmas. Veja bem, quando a gente conversa, a gente responde aqui, não quer dizer que seja o certo. É minha opinião a respeito do tema que eu conheço e eu acho que deve ser feito dessa maneira. Evidentemente que existem outros colegas que têm outro tipo de orientação, ao qual eu respeito. Mas nós temos uma coisa aí chamada união estável, que, no meu ponto de vista, dentro das ações de direito de família, é um dos casos mais complicados, principalmente do jeito que a senhora falou. Está falando o seguinte, nós não temos nada assinado. Quando a gente tem alguma coisa assinada, quando a gente tem uma certidão de casamento, uma declaração pública de união estável, você está comprovando o começo e fim dessa união estável. Você tem um papel legal comprovando isso. No caso da senhora, a senhora não tem, mas a senhora tem uma união estável, a senhora vive há mais de 20 anos e a senhora tem bens. Ah, vou perder tudo porque ele disse que nós não temos nada assinado? Não. O que vai ter que ser feito? Entrar com uma ação que comprove essa união estável. Evidentemente, a senhora vai colocar a data de início e a data final. Pode ser que ele divirja disso. Na hora dele contestar a ação, ele pode divergir disso. E provando essa união estável através de provas. Quais provas? Onde moram,
era tratado como marido e mulher, se é num prédio ou se é numa casa, os familiares, os amigos, o correio, o banco. Tem várias provas. Às vezes, a farmácia, o supermercado. Nós estamos numa cidade que muitas das vezes você tem o seu bairro, todo mundo se conhece, ou pelo menos já se viu, ou frequenta aquele bairro, e todo mundo sabe qual é a relação, ou pelo menos imagina. Você vê um casal, como a senhora, todo dia junto, ou morando na mesma casa, pensa o seguinte: seu fulano é esposo de dona fulana, é o que se pensa. Uhum. Então, comprovar isso. Comprovado isso, a partir do momento que seja comprovada a união estável, que vai se fazer o direito, ou seja, a partilha dos bens. O que a senhora tem direito, o que ele tem. Se não, como ele diz que não tem nada escrito, não tem nada arrumado, nada previsto, vamos dizer assim, vai ser feito uma divisão naquilo que vocês amealharam durante o convívio de vocês e vai dividir 50% para cada um, salvo o melhor acordo. Aí, questão de acordo, quando a pessoa abre mão de uma coisa para ter outra, isso é dentro do próprio processo. Então, o que eu indico à senhora é que a senhora, se vai ter que provar a união estável, parece que ficou numa situação em desvantagem, né? Pode ser que a senhora tenha direito à defensoria pública. Se a senhora tem direito à defensoria pública, vai, expõe seu caso e entra com essa ação para comprovar sua união estável. Se a senhora tem condições de procurar advogados, vai procurar um advogado que melhor possa lhe atender. Mas a senhora tem que fazer essa ação urgente e ter uma tranquilidade em saber o seguinte: como o que ele diz é o seguinte, como não tem nada escrito, você não tem direito a nada, isso é o inverso do jogo do bicho. O jogo de bicho é aquele negócio, né? Vale o escrito. Né? Aqui não. Se não tiver escrito, tem provas que podem referendar a união estável que vocês têm durante esses 20 anos, tiveram durante esses 20 anos. E o fruto dessa união estável, fruto material, né, vai ter que ser dividido. Doutor Jorge, a próxima pergunta, na realidade, assim, eu vou juntar duas, porque as duas falam de viagem para a Disney e acho que o senhor consegue responder tudo junto. A primeira diz o seguinte: estou com viagem marcada para a Disney no dia 25/7, semana que vem. Tudo comprado, hotéis, entrada nos parques. A mãe do meu filho disse que não vai assinar para ele viajar comigo. Estou apavorado, o que fazer? E a outra vou viajar para a Disney e o pai do menino diz que não autoriza, que é em janeiro. Está com passagem comprada para o dia 13 de janeiro, que é a época que a criança está com a mãe nas férias. O que devo fazer? Engraçado que um é o pai e o outro é a mãe, né? Olha, eu vou começar para dia 25, é bem mais próximo. Bem mais próxima. Então, quer dizer, os conselhos que a minha orientação para esse caso, né, vai servir para o outro. Eu vou falar dos dois. Infelizmente, o pai e a mãe não autorizar uma criança ir à Disney, porque eu fico pensando o seguinte: quando você faz uma organização da vida da criança em termos de convivência com pais separados, existem umas coisas tão engraçadas que é o seguinte: preste atenção que vai resultar nessa questão da viagem. Meu filho pode ficar sexta, sábado e domingo com o pai. Só não pode dormir. Ele apanha às 8 da manhã e entrega às 9, às 8 da noite. Não pode dormir. Então, isso já está dizendo o seguinte: já está impedindo um acordo ou então uma decisão a respeito das férias. Porque eu não conheço férias da pessoa ir de férias e voltar para dormir na casa. Não é isso? Então a pessoa já faz isso. Aí vem tendo uma convivência com o filho e os pais podem não estar se entendendo e algumas proibições que a pessoa não tem força para proibir. Qual é a força para proibir? Não necessita de nenhuma autorização, nem da mãe, do pai, para ele ir a um cinema,
para no dia da convivência o pai fazer o que quiser com o filho, ou a mãe fazer o que quiser com o filho. Mas essa questão da viagem tem. Nós temos um passaporte hoje que você, quando vai tirar o passaporte, aquele passaporte já está autorizando a viagem da criança com um dos genitores. Só que para você tirar esse passaporte, os pais têm que estar em comum acordo, senão você não tira esse passaporte. Então, cai ainda na questão da autorização. Para você, do dia 25, me parece que aí é a mãe, o caso é a mãe. É a mãe. Não, Não é o pai. vai viajar com o pai. Para você, do dia 25, você tem que fazer para ontem. Você tem que entrar com uma ação de suprimento judicial. O que significa isso, essa ação de suprimento judicial? É o juiz, a justiça, autorizar pela parte que não está autorizando. Você vai colocar, claro, ali, a passagem comprada, a hospedagem, demonstrar tudo que você vai fazer lá, os seus gastos, quando comprou a passagem, que pode ser há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, há 1 ano, está pagando prestação, não sei de que jeito foi. Vai fazer isso e vai pedir liminarmente para o juiz ou a juíza suprir a assinatura de quem não quer assinar, que vai se constituir num alvará. Esse alvará, você vai, na hora do voo, na hora do embarque, você vai apresentar como documento daquela pessoa que está necessitada, ou seja, seu filho ou sua filha. Isso é urgente. Acredito que se consiga liminarmente, a não ser que tenha alguma coisa impedindo. E o juiz não vai saber nesse momento se tem alguma coisa impedindo. Por que ele não vai saber? Porque ele vai ter a história de quem precisa. No caso aí, o pai está precisando dessa autorização para o filho ou a filha que vai viajar com ele. Mas, na maior parte das vezes, essa questão é tão rápida, porque vai viajar dia 25, vai ser dado essa liminar. Bem feito, bem explicado, com todas as provas, vai ser dada essa liminar, vai ser autorizado, vai ter um alvará assinado pelo juiz, suprindo a assinatura de quem não assinou, né? E após isso, evidentemente, vai ser citada a outra parte, para que ela responda por que não, aí já não, por que não queria autorizar. Existe erro da justiça que não podia mesmo, etc, etc. Eu acredito o seguinte: se tem uma mãe ou um pai que não assina para o filho viajar e a Disney ou qualquer lugar com aquele que está com o direito do convívio naquele momento, já deveria ter entrado na justiça, porque existe algo grave. Não é da noite para o dia. Ele vai poder fazer tudo contigo, viajar não. Não tem sentido isso. Então, vai conseguir essa liminar. Para o caso de janeiro, me parece que é a mãe. A mãe quer viajar, o pai vai. A senhora está com maior folga. A senhora vai gerar um processo. Dificilmente, embora vai pedir o seu advogado ou a defensoria, vai pedir lá liminarmente, dificilmente, porque a viagem é lá em janeiro, vai ser dado. Não. Aí o juiz vai ter o direito, e a juíza ou a juíza e o Ministério Público, de querer ouvir a história. Por que está impedindo? Né? Por que essa questão está impedindo? O fato é que vai ter que ser discutido. Então, eu acho que as duas situações, eu diria, na minha opinião, né, mas colegas e colegas podem divergir disso, a situação da pessoa que vai viajar dia 25, do ponto de vista de autorização, é mais simples do que... Não estou dizendo que a outra não vai ser simples, porque a outra vai ter que debater o caso, porque tem muito tempo pela frente. Então, pode ter uma discussão, pode se cair naquelas discussões eternas de convivência com os filhos, né, para regularizar, para regulamentar isso. Mas eu acho
Que nesse momento o mais preocupante é aquele que vai viajar dia 25, que vai conseguir. É entrar com essa ação, se chama suprimento judicial. É uma ação simples, onde você vai colocar todas as provas para o momento. O que são as provas para o momento? É a viagem que foi marcada, estadia, para que não paire dúvida sobre fuga com menor. Né? Que geralmente, 99% não é o caso. É uma implicância, é uma situação. Pode ver que aí foi até bom, né? Porque tem uma mãe implicante e um pai implicante. É verdade. Né? Não foi, saímos da figura da mãe implicante. Então, foi até bom. Né? Não disse qual é o médico, o porquê, mas bacana. A orientação, quer dizer, na minha opinião, é o que você tem que fazer. Muito bem, doutor Jorge. Então a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigobo, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Continuando a responder as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp, que deve estar aparecendo aqui na tela, 992355431. Doutor Jorge, a gente agora vai falar de plano de saúde de novo, mas aí focado no direito de família. Ah, é? Que é o seguinte: sou militar e desconto plano de saúde para minhas duas filhas. A mãe delas quer que eu faça outro plano para as duas, dizendo que o plano não tem muitos médicos na nossa cidade. Falei para ela que quando não tem, o médico reembolsa, né? Quando não tem o médico, o plano reembolsa no mês seguinte a apresentação do recibo. Mas mesmo assim ela está irredutível. Sou obrigada a pagar outro plano? Tudo isso está no acordo que fizemos há 4 anos. A grosso modo, eu acho que não. O senhor não é obrigado a pagar. Agora, qual é o motivo que está querendo outro plano? Quer dizer, sabe qual que eu acho engraçado disso? Difícil hoje é o seguinte: eu vou sair de um plano, vou para outro. Será que é melhor? Eu acho que, particularmente, plano de saúde hoje é uma coisa que só dá dor de cabeça. Verdade. Né? Eu mesmo posso dizer o seguinte: eu já fui fazer exame de sangue, exame bobinho, aquele negócio que eu morro de medo de agulha. Aquele negócio, foi fazer exame, meu plano estava bloqueado. Tudo pago, tudo direitinho. Aí tinha que ligar para o plano para ele autorizar. Então, esses planos, eu acho que não estão muito bem das pernas, não. Vamos falar da verdade, doutor Jorge. A gente paga plano de saúde pensando numa emergência, numa internação, numa cirurgia. Porque se a gente for pensar naquilo que a gente paga mensalmente e na demanda que a gente costuma ter na rotina de exames e consultas... Não vale a pena. Vale a pena, né? Porque a gente pensa... No pior cenário. Pensa da velhice, vai precisar, você não tem onde ficar internado. Verdade. Até nós temos hospitais públicos, mas infelizmente... A maioria. O que seria legal é ter bons médicos, nós não temos bom sistema de saúde. Exatamente, uma boa Né? E até temos, infraestrutura. né? Nosso sistema de saúde é invejável, né? O SUS é invejável. Sim. Mas os nossos hospitais não estão equipados para atender a população. Então, tem um plano de saúde. Você pagar por saúde, pagar para viver, é um negócio bem difícil. Aí você encontra numa situação que está exigindo um plano de saúde. Primeiro, para ela exigir,
Se ele disser não, ela vai ter, se foi feito um acordo há 4 anos atrás, e esse plano de saúde estava no meio disso, ela vai ter que entrar para questionar esse acordo para modificar, porque ele já está cumprindo. Se o senhor já tem esse plano de saúde, ele é militar? Militar. Se o senhor já está cumprindo com o que foi homologado, ou seja, com a sua obrigação que foi homologada lá, o senhor já está cumprindo, o senhor tem que ficar tranquilo. Ela quem, se não for na conversa, ela quem vai ter que entrar com uma ação para modificar isso. E quando se entra com uma ação para modificar algo que já tem, se torna um pouco difícil. Por que modificar? Vai ter que ter uma prova contundente do que aquele plano que já existe não atende nada. Ele está dizendo, atende e tem o reembolso. Exatamente. Quando não tem o médico. Quando né? não tem o médico. Então, você pode escolher, eu não sei se o reembolso é total, é parcial, pelo que falou ali, é reembolso. Salvo engano, os planos militares, os planos das Forças Armadas, têm um reembolso total. E mesmo que não tivesse, ele não está nem reclamando, né? Quer dizer, até acredito que tem. Mas se o reembolso não é 100% e ele não está reclamando, também não é um problema, né? É Diferente verdade. seria se o reembolso não fosse 100% e ele quisesse mudar para um plano que teria o reembolso total, né? É verdade, não é verdade. Você vê o seguinte, se você... Na verdade, esse plano, que não são todos, hein? Eu estou falando para o senhor, não são todos. Se esse plano dá direito a reembolso, muitos dos planos seguintes são aqueles médicos que são credenciados e a pessoa vai. Se ela quiser ir a outro médico, ela vai ter que pagar do bolso dela, porque o plano não cobre. Quando tem o reembolso, que é o caso, eu acho muito difícil levar à frente essa discussão que a mãe dos seus filhos está tendo com o senhor. Vai ter um limite essa discussão. Você vai falar, tudo bem, então você procura o seu direito, o seu não, procura o direito que você acha que não está sendo atendido de nossos filhos, porque o meu plano atende e quando não tem, reembolsa. Né? Então, eu acho, existem essas discussões, às vezes, quando se vai fazer um acordo de família, na convivência dos filhos, das responsabilidades, das obrigações, existe. Mas isso geralmente é facilmente resolvido. Porque às vezes ou o pai ou a mãe acha que tem que ter um plano melhor. Primeiro, todos nós queremos um plano melhor, mas nem sempre nós temos condições de, de ter esse plano melhor. No caso, sendo das Forças Armadas, sendo militar, aquele plano já é descontado em folha. Existe um benefício para os militares que é um pagamento menor do que normalmente se fizesse na área civil. Então, eu acho muito difícil o senhor ter que fazer outro plano que dê, entre aspas, uma cobertura maior para seus filhos. Acho que o senhor deve ficar tranquilo e aguardar, se não for no papo, aguardar o que a mãe de seus filhos vai fazer. Porque eu acho que ela vai ter dificuldade de lograr êxito. Muito bem. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta diz o seguinte: o pai da minha filha entrou com uma ação para tirar a minha guarda, alegando que eu não estou com condições psicológicas para cuidar dela. Ele pode fazer isso? Poder pode, se ele vai conseguir outra história, né? Você sabe, infelizmente, você sabe que, infelizmente, tudo se pode, né? Até coisas que não devia. Se pode, as pessoas fazem, né? A pessoa pode entrar na justiça contra outra ou contra alguma coisa por uma vingança, porque até provar no juízo que aquilo ali não tem o menor cabimento, né? Como a nossa justiça é bem rápida, leva tempo, a pessoa vai estar sofrendo de sabor de ter que estar respondendo no processo, né?
Então, para que o seu marido ache que a senhora tem um problema psicológico e entrou com a ação, ele vai ter que comprovar dentro da ação que a senhora tem problemas psicológicos, ele quer que a guarda vá para ele, não é isso? É. Ele vai ter que provar dentro do processo que a senhora, por esses problemas psicológicos que a senhora tem, lhe torna incapaz de gerir a vida de seus filhos. É como se fosse o seguinte: a senhora não tem capacidade por seus problemas psicológicos e ele vai ter a guarda, a senhora vai ter a convivência, aquela visita, né? Se não tem problemas psicológicos, vai ter que ser uma visita orientada, supervisionada, é o que eu penso, se fosse o caso. Mas aí nós vamos discutir problemas psicológicos. Problema psicológico eu tenho, gente. Rosa tem, todos nós temos problemas. Verdade. Né? Então, que problema seria esse que iria incapacitar uma pessoa de gerir a vida dos filhos? Apareceu de repente, porque foi decidido assim ou foi feito um acordo, né? Os dois estão gerindo. Então, eu não posso muito opinar nessa situação, porque se ele entrou com a ação, ele vai ter que apresentar os motivos e as provas que incapacitam a senhora, por seus problemas psicológicos, de, igualmente a ele, gerir a vida dos filhos. Em contrapartida, a senhora vai ter oportunidade, no processo, de comprovar que os problemas psicológicos que a senhora tem, ele tem também. Os problemas psicológicos que a senhora tem não impedem da senhora fazer o que a senhora faz já, é guardiã, parece que junto com ele, eu não sei se a guarda é uniparental ou a guarda é compartilhada, não foi informada ali. Mas eu acho, ou então, se ele entrou é porque ele disse que entrou, tem uma diferença, hein? Entrei com uma ação contra você para isso. Outra diferença é você ser citado nessa ação, para ver se é verdade. Tem pessoas que entram com a ação e a outra fica esperando até velhinha para ser citada, né? Aquelas velhas ameaças, né? Porque quando eu faço isso, eu deixo a pessoa um pouco mais desequilibrada, mais desprotegida, mais afeita a fazer determinados acordos que não queria fazer. Ou a senhora foi citada. Se a senhora foi citada, a senhora tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado para responder à ação que ele está entrando contra a senhora. Que é uma coisa que não vamos discutir aqui, quais são os problemas psicológicos, até porque vai correr em segredo de justiça, né? Aqui a gente não discute processo. Processo número tal, o que o senhor acha? Se vier para cá uma pergunta com processo tal, o que o senhor acha? Eu vou dizer o seguinte: eu não vou opinar sobre isso. Eu não posso opinar sobre um processo constituído, o que eu devo fazer. Não posso. Porque aí é segredo de justiça, aí é o colega, é a colega que está lá sendo o patrono. Não posso fazer isso. Agora, eu estou apenas dando uma orientação de um caso. Essa orientação de um caso, eu acho que a senhora tem que ser citada. Após ser citada, a senhora vai ter um prazo processual para responder aquela questão. Aí a senhora vai procurar a Defensoria Pública, vai procurar o advogado, como a senhora achar de sua confiança, e vai responder. Peço só que a senhora tenha em mente calma nesse momento, porque às vezes pode ser uma ameaça, e mesmo que não seja, a senhora vai ter todo o direito de se defender, de comprovar que não existe isso, que é uma invenção dele, entendeu? Ou, se tiver o problema mesmo, vai discutir o problema. São coisas que eu não posso opinar sobre o problema psicológico, né? Porque eu nem sei o que é, o que deixa de ser. Sei que todos temos. Muito bem. Doutor Jorge, nossa próxima questão é a seguinte. Meu pai entrou com uma ação para tirar a minha pensão. Tenho 22 anos e de uma hora para outra recebi essa notícia. Ele pode fazer isso? Ele vai conseguir? Depende, né?
Não, conseguir ele vai. Pode Né? não ser sei- agora, né? Pode não ser agora, né? Ele só não vai conseguir se você tiver alguma coisa que lhe incapacite ao trabalho, né? Que não possa dirigir a sua vida de maneira condizente. Aí sim, você vai ser dependente, talvez pelo resto da vida. São aquelas pessoas que têm essa dependência. Pela sua pergunta, eu estou entendendo que você tem 22 anos, não falou se estuda ou não. Se você estiver cursando uma faculdade, muitas das vezes os juízes entendem assim, um bom curso técnico, que também vale, né? Eu entenderia assim, né? Porque não é faculdade, né? A pessoa se preparar para a vida. Então, tem a solidariedade alimentar, né? Que o pai ou a mãe, o pai e a mãe, né? Vão estar ajudando a essa formatura, que na maioria das vezes se extingue aos 24 anos. Se não se formou até os 24 anos e provou que está fazendo curso e que está passando direitinho, que não trocou de curso, terminou com 24,5, com 25, vai continuar até lá. Mas vai acabar essa pensão. O pai entrando para exonerar, vai acabar, não tem jeito. Pode demorar, porque a justiça demora mesmo, resposta dali, audiência, então vai demorar. No seu caso, por você ter 22 anos e não ter informado se você estuda ou não estuda, se você está cursando uma faculdade ou não, eu vou interpretar que não está. Aí vai ficar de direito maior ainda do seu pai pedir a exoneração. Por quê? Com 22 anos se presume que a pessoa já pode, né? Eu com 22 anos, Rosa, ou qualquer pessoa com 22 anos já pode se sustentar. Vamos falar no português, claro. Se a pessoa já pode se sustentar, o que ocorre? Já não necessita mais, já não é também mais uma obrigação do pai e da mãe estar pagando uma pensão. Então, quando ele entra para exonerar, com 22 anos, ele pode entrar pelas duas maneiras. Vou entrar com 22 anos, porque esse processo leva 2 anos, faz 24 e se forma. Ou se forma antes dos 24. Ou realmente não tem, depois dos 18 anos, você não estudou mais, ou não está estudando, ou está trocando de curso, ou está fazendo isso, ele vai ter a condição de exonerar antes dos 24 anos. Claro, que juíza nenhum exonera sem ouvir a outra parte. Já falei que antigamente tinha até liminarmente se conseguia, que eu achava sempre aquilo um absurdo. Você não pode tirar uma pensão de filho, mesmo que ele tenha 22 anos, né, porque supostamente é o direito, já passou dos 18. Ou o pai ou a mãe está afirmando lá, eu quero que tire, porque não estuda mais. Então, por isso que eu tenho que exonerar. Mas tem que ouvir, não estudo mais? Não, por que eu não estudo? A pessoa pode provar que estuda. Pode não estar tendo aquela convivência com o pai ou com a mãe que está pedindo. Então, estou dando várias formas. Você vai ter direito de defesa, de comprovar alguma coisa, ou se estuda ou não, mas o certo é um pedido de exoneração de direito do seu pai. Como você tem 22 anos, você tem o dever de se sustentar, primeira coisa. Então, eu acho que você espere por essa ação, talvez uma conversa com ele, um acordo, que os dois entrem juntos e marquem um tempo ali, seja mais legal, né? Melhor para você. Mas ele tem o direito, sim. Muito bem, doutor Jorge, a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, O Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela,
presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo. Mania de vender barato e fazer o bem. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada a mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp, 992355431. Doutor Jorge, próxima questão. Minha filha teve um neném, trancou a faculdade e está com 23 anos. Ela está morando com um companheiro. Conversei, de novo, vamos falar do mesmo assunto da última pergunta, conversei para tirar a pensão que pago e ela disse que não aceita e que vai brigar com tudo. O que devo fazer, doutor Jorge? Rapaz, hoje é o dia da exoneração, né? É. Isso aí é um caso... Sabe o que é o grande problema dessas questões? Que sempre, com todo o direito que a pessoa tem, para realizar o direito é demorado. Isso aí é um caso nítido, né? Ela não estuda mais, não é isso? Trancou a faculdade. Constituiu família. Quando se constitui família, já não está mais na dependência dos pais, nem na questão de solidariedade. Ela constituiu família. Tem uma filha, ou seja, vamos imaginar o quadrinho, um pai ou uma mãe está, não por livre vontade, por obrigação, pensionando uma pessoa que não estuda mais, que já constituiu família, que já tem um filho, está pagando para a pessoa. Isso não existe. Não, ou não deveria existir. Então, ela diz que vai lutar com tudo. Vai lutar com tudo, claro que vai lutar com tudo. Ela tem o direito. Né? Ela mesmo já disse para o senhor que vai lutar, mas aí eu vou lhe dizer, se o senhor não entrar com essa ação, ela não precisa nem lutar com tudo. O senhor vai ser obrigado a pagar. E se parar de pagar espontaneamente por sua vontade, o senhor vai responder a um processo que pode até ser preso por esse motivo. Então, o senhor tem que imediatamente ajuizar uma ação. Essa ação, o senhor vai pedir a exoneração e vai explicar os motivos que o senhor fez na pergunta. Trancou a faculdade, construiu família, vive com o pai da filha e tem uma filha. A sua obrigação cessou. Então, tem que mostrar isso para a justiça.
Qual é o proveito dela, no caso? Ela vai ter o tempo da discussão. Infelizmente, uma ação dessa, aí, no meu ponto de vista, leva um ano e pouco. Então, enquanto durar a ação, se o senhor não conseguir, aí o senhor pode. Veja bem, quando o senhor entrar com essa ação, eu falei, enquanto durar a ação, o senhor vai ter que estar pagando. Sim, até ser exonerado. Mas o senhor pode entrar com uma ação, com essa ação, e pedir uma liminar para reduzir aquilo que o senhor vem pagando até que seja resolvida a questão. O senhor não pode querer convencer o juiz disso sem ele ouvir as duas partes. Não é isso? Mas o senhor pode, mediante tudo isso que o senhor está comprovadamente, é a certidão da neta ou do neto, não sei, é que eles estão morando, e comprovar que essa situação que o senhor está perguntando existe realmente, pedir uma liminar para reduzir aquilo que o senhor paga para um patamar mais baixo até que se resolva a exoneração. Já sei lá, o senhor paga um salário mínimo, vai pagar meio salário mínimo até que se resolva, vai durar um ano, vai durar um ano e meio, vai durar 8 meses. Nesse período, o senhor conseguindo essa liminar, comprovadamente, o senhor vai ter chances, se o senhor fizer um negócio bem direitinho, o senhor vai ter chances, aí vai ficar um pouco, vamos chamar assim, mais justo. Se ela já está disposta a brigar, ela vai brigar com tudo, mesmo com argumentos, vamos dizer assim, que não tem nada a ver. Argumento que não tem nada a ver, eu estou falando porque aparece. Eu sou filha, ganhei, é neta dele, ele tem obrigação. Não tem. Não tem obrigação. Uma coisa é eu pegar um filho que tem 40 anos de idade, que tem um neto de 20 anos de idade, e você querer ajudar, e faz isso, e faz aquilo. Outra coisa é você ter essa obrigação. Não tem mais. Então, o senhor não tem mais essa obrigação. Então, tem que tirar essa obrigação de forma legal, porque ela foi constituída de forma legal, jurídica. Se ela não tivesse sido constituída, se fosse sempre do papo, estou pagando a pensão, nunca houve problema, hoje só parava de perguntar. Ela que teria que entrar e falar o seguinte, eu preciso da pensão. Dificilmente iria conseguir. Então, o senhor tem que ter essa esperança, entrar imediatamente, resolver essa questão, né? Resolver a questão que é de o senhor exonerar, e até que exonere, o senhor pede uma revisão daquilo que o senhor está pagando, para ficar mais tranquilo para o senhor conseguir respirar durante esse tempo de processo, que infelizmente é um processo. A não ser, ela já disse que não, que ela concorde em fazer conjuntamente a exoneração dela. Quem sabe, uma conversa, ela fala o seguinte, eu lhe ajudo por mais 6 meses e ao final acaba, aí ela concorde com isso. Se ela for procurar um profissional, acho que vai alertar ela. A defensoria, acho que vai alertar ela. Olha, as suas chances são irrisórias. Se ele está te propondo ficar mais 6 meses, faz um acordo, já exonera, automaticamente daria 6 meses. Vai entrar numa ação consensual, os dois, entrar na justiça e vai exonerar a pensão que o senhor tem direito. Paga mais 6 meses a ela e fica bacana. Tem sempre possibilidade de chamar para um acordo. Né? Se não tiver, aí é a maneira que eu falei antes. É cada um por si, né, doutor Jorge? Doutor, em quanto tempo fica comprovado que um relacionamento é uma união estável? Tem um prazo mínimo? Em alguns segundos. No meu ponto de vista, isso existe muita discussão. Hoje, muito menos, né? Existem os chamados conservadores que, pelo contrário, acho que o que prova mesmo é o casamento, o estável não prova. Eu acho que quando a pessoa está querendo ficar com a outra e constituir família, é como se estivesse casado. Então vai ser comprovado, mesmo que não tenha um documento, vai dar direito a um ou a outro de futuramente ajuizar uma ação dizendo o seguinte, vamos
decidir essa questão da união estável, porque eu estou há 5 anos junto. Então, basta ser público, né? A relação tem que ser pública, a pessoa tem que saber que aquilo existe. Do outro lado da janela, as pessoas têm que achar, ali mora um casal. Isso é uma comprovação clara que existe ali uma união estável. Essa é a primeira coisa. Por isso, a importância hoje, que é muito importante, desses contratos de namoro. Para diferenciar da união Para estável. diferenciar. Porque a união estável, você pensa, a pessoa vai morar com você, quer constituir família. Namorado não mora junto. Pode passar lá 10 dias, ir para a casa dele, não mora junto, porque senão está constituindo a família. Né? Então, o namorado mora um em cada casa. O casal pode morar um em cada casa, o casado, mas aí é o acordo deles, é o problema deles. Nessa questão do contrato de namoro, justamente é para dissipar a possibilidade de se... Olha a mosca. Eita ferro. Acho que é uma abelhinha. É abelha. Acho que é aquela africana, né, que fala. Então, para dissipar essa possibilidade de mostrar o que é namoro, o que é união estável. A união estável tem que ter vontade de formar família. E vontade de formar família são as pessoas morarem juntas, acordarem juntas, constituir família, ter o mesmo objetivo de vida. Então, eu acho que isso não tem tempo, tem intenção. E não tenha dúvida, quando você for constituir uma união estável, os seus amigos, os seus familiares sabem que você está constituindo uma união estável. Antigamente dizia assim, se juntou. Não é isso? Sim, verdade. Ah, fulano se juntou. É união estável. Está comprovado. Não é aquele negócio, o namorado da minha filha vai dormir nesse final de semana lá em casa. Não é, é diferente. E vice-versa. Ah, o cara deixou aqui não vou falar cueca, né, mas um tênis, né? Deixou aqui em casa. Isso pode ser namoro. Agora, eles têm residência própria, vivem ali, saem e chegam do trabalho, tem gente que conhece eles. Ou Isso pode é ter honestidade. cada um sua casa, aí uma noite é na casa de um, uma semana na casa do outro, também pode ser. Pode. Mas a comprovação da união estável fica mais difícil aí, né? Fica mais fácil você comprovar. Não, o homem. Eu nunca tive nada com ela que não fosse um namoro legal, bacana, apaixonado, etc. Mas união estável não. Eu nunca quis formar família. E, rapaz, eu nunca quis casar com ninguém. Vou ter que chamar o Ibama. Hein? Convidado especial do programa. Esse é convidado mesmo. É mosca mesmo. Isso aí. É mosca? É. Caramba. Eu nunca quis formar família. Então tem que provar isso. No seu caso, eu acho que a sua intenção é ter a união estável, para fechar direitinho, é uma pergunta, quanto tempo vai comprovar? É porque você já acha que está em união estável. Se você já acha, conversa com ele com carinho, toma um chopp, toma um vinho, vai num cartório, faz uma declaração pública de união estável. Tão simples, né? Muito simples. Agora foi, doutor. Eu acho, espero não ser processado Assassinato. por assassinato, né? Mas acho que eu acabei com ela agora, com maldade. Então, eu acho que fazer esse documentozinho, não quero isso porque é público, faz um contratinho de gaveta, quer dizer, vai ter um valor. Sim. Vai ter um valor, né? Porque futuramente, o mal que o advogado está sempre pensando como é que vai se proceder, vai separar dali um tempo, né? Mas é a vida que a gente tem, então a gente tem que estar precavendo. Faz um contrato para demonstrar tudo direitinho, que isso pode ser provado com a intenção, é na hora. Quando você sai do altar, não está casado? Verdade. Então, a união estável também é a vontade. Se você for fazer uma declaração, não está comprovada a união estável, acabou. Faz sentido, doutor Jorge.
Vamos para a nossa próxima e Pô, provavelmente... Rosa, acabei com ela mesmo. Eu acho que acabou, felizmente. Nossa próxima pergunta, que deve ser a última, diz o seguinte: tenho medida protetiva por ter sido agredida pelo meu marido. Recebi uma notificação do juiz para saber se eu quero renovar a medida. O que devo fazer? Ela que define, né? Existe alguns casos que é isso mesmo, porque as medidas protetivas por agressão à mulher, elas não são infinitas ou indeterminadas, nada disso. Ela vai ter um prazo. Esse prazo, muitas das vezes, é sobre a avaliação da própria justiça. Então, o que ocorreu uma agressão pode nunca mais ter ocorrido, como pode a medida protetiva. Porque as pessoas dão a medida protetiva, não pode estar perto por 200 metros, não pode telefonar, não pode se comunicar, etc, etc. Se existe um respeito a respeito disso, do que foi determinado, a senhora vai ter um comportamento. Se a senhora achar, mesmo que a senhora não queira mais nada, que aquilo ali vai ser como eu diria, não vai ter problema nenhum em não renovar, ressalto que a senhora sabe que mesmo assim vai ter lá um processinho, porque o Ministério Público vai insistir nesse processinho. Não tem jeito. Se a senhora achar, ao ser convocada aí, que está tudo tranquilo, ele realmente houve uma obediência à questão da medida protetiva, se não vai causar nenhum problema não renová-la, ou às vezes está afastando da convivência, às vezes, dos familiares, né, por esse motivo, a senhora tem que ter essa decisão, só a senhora pode ter. Ao passo que a maioria das medidas protetivas que se pergunta se quer renovar são renovadas, porque geralmente o motivo permanece. Né? Infelizmente, nós temos uma sociedade de homens agressores que não foi sem querer, ou aquele dia. Porque geralmente quando se tem notícia criminal, se tem notícia de processo, é porque aquilo é raro, eu vou dizer raro a mulher que da primeira vez denuncia. Claro que isso está melhorando, está tendo mais mulheres que denunciam violência doméstica imediatamente. Não só por causa de agressão física, não. Por agressão psicológica, etc, etc. Mas essas são as exceções. Em regra, aquilo tem vários motivos, infelizmente, até chegar à denúncia. Se existem vários motivos até chegar à denúncia, ou seja, aquilo já foi feito várias vezes, aí depois que denunciou, aí que ganhou a medida protetiva, me desculpa, renovar por quê? Não renovar por quê? Vai arriscar? Vai acreditar? Eu acredito que quando infelizmente a mulher tomou coragem porque é uma vergonha para ela sofre com isso, talvez o sofrimento é maior do que a agressão, né? Não ter coragem, não ter apoio da sociedade, às vezes não tem apoio dos familiares, não tem apoio da mãe. Verdade. Isso não tem apoio dos amigos. Então a pessoa fica muito fragilizada. Muito fragilizada. Então eu acho que o correto, se houver um motivo, e se for um caso casos dessa situação, de que foi várias agressões até que, aí a pessoa que sabe, até que a denúncia foi feita, tem que renovar essa medida protetiva. Porque, queira ou não, funciona. Claro que existe aqueles que furam, mas cada vez menos, porque está tendo um olhar mais rigoroso a respeito disso. E basta a pessoa, quando está com a medida protetiva, se queixar, telefonar para a polícia, com papel na mão, veio aqui, ligou, fez isso, fez aquilo,
Então, eu acho que a senhora analisa o caso, renova ou não renova, mas coloquei as duas questões. Muito bem, doutor Jorge. A gente então vai encerrar o programa por hoje e a gente aguarda as novas perguntas, né, pelo nosso WhatsApp 992355431. E missão cumprida, né, doutor Jorge? Missão cumprida. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.